Eu tava dando uma olhada, sabe no quê? Naquele relógio do juízo final, o Doomsday Watch, que foi criado por cientistas lá atrás, na época da Guerra Fria. E a ideia é a seguinte: é quando o relógio, é um relógio de ponteiro, né? Que eles dizem que quando o ponteiro chegar à meia-noite, significa que a humanidade conseguiu destruir a si própria. Esse ponteiro já teve faltando 15 minutos para meia-noite, nos momentos mais calmos no fim da Guerra Fria, né, com a dissolução da União Soviética. Depois ele foi se aproximando, 11 de setembro deu um belo salto, e agora a gente está a 100 segundos, ou seja, 1 minuto e 40 segundos, metaforicamente falando, obviamente, é uma simbologia, do fim do mundo. Mas não houve nenhuma atualização desde o início dessa fase mais aguda da crise entre Ucrânia e Rússia. Ô Jamil, para quem não tá entendendo o que tá acontecendo naquela região, a gente tá um pouquinho mais perto do fim do mundo? Bom dia para você. Megali, bom dia, Sheila, bom dia a todos. Olha, a situação não é calma para nada. Hoje, a ONU, o secretário-geral da ONU, deixou muito claro que o mundo vive o seu pior momento, ou a pior crise de segurança em muitos anos. Existe uma preocupação muito grande pelo fato de que os canais diplomáticos estão, sim, falhando. Agora, Megali, essa história não é uma história sobre a Ucrânia, não é uma história sobre uma região separatista pró-russa dentro da Ucrânia, não. Essa é uma história sobre, ainda, o colapso do Império Soviético há 30 anos. Isso ainda é uma história de sabermos qual é a fronteira entre, de um lado, a Rússia e, de outro, o Ocidente. E aí leia-se OTAN e Estados Unidos. É uma história também que deve ser contada de uma forma muito pragmática. Não tem mocinho, não tem o bem contra o mal. O que existe é a geopolítica em pleno vapor, com duas superpotências tentando estabelecer quais são os seus limites. E aí você tem, de um lado, a OTAN, que nos anos 90 disse, não, olha, russos, vocês entraram em colapso, mas fiquem tranquilos, nós não vamos avançar com a nossa super aliança militar. Nas décadas seguintes, 5 avanços foram feitos e, basicamente, a OTAN chegou às portas da Rússia. Do outro lado, você tem a Rússia dizendo, olha, fiquem tranquilos, aqui não vai acontecer nada, mas eu vou retomar meu status de superpotência. Isso inclui ter uma espécie de protetorado em volta do meu país para me defender, caso seja necessário. Então, essa é a história da redefinição da ordem internacional, em que todos os lados têm o seu interesse. Então não adianta a gente falar, não, mas o governo X mente, o governo Y usa de desinformação. Sim, tudo isso é verdade, e a guerra de desinformação tem sido extremamente intensa. Mas neste momento, o que está em jogo é a redefinição dessa ordem internacional. Na Ucrânia, desta vez, sim, mas já foi em outros lugares do mundo, e desta vez são as fronteiras na Ucrânia que estão sendo, de uma certa forma, aí, o testemunho dessa nova tentativa de áreas de influência. Jamil, a gente acompanhou ontem, antes de ontem também, os primeiros anúncios de sanções, né, de potências do Ocidente em relação à Rússia. O quanto, de fato, essas sanções surtem o efeito desejado, o efeito esperado, hein? Sheila, por enquanto, muito pouco. Agora, tanto os europeus como os britânicos e os americanos deixaram muito claro que seria só o início. Agora, vamos lá, quais são essas sanções? Por exemplo, no caso dos europeus, uma sanção a todos os parlamentares russos por terem justamente aprovado o reconhecimento da independência do Donbass. Bom, o que significa isso? Os parlamentares russos não vão poder viajar para a Europa e, se eles têm dinheiro na Europa, eventualmente essa grana vai ser confiscada, ou pelo menos congelada. Outras sanções, como por exemplo dos americanos, de impedir que os bancos russos tenham relações com o sistema financeiro americano. No caso da Inglaterra, alguns magnatas russos que moram na Inglaterra também alvo de sanções. Isso funciona para impedir uma redefinição da ordem mundial? Não, certamente não. Mas é uma sinalização, pelo menos aos russos, de que, olha, vamos começar aqui. Dependendo do que vocês fizerem, a gente aumenta ou não essas sanções. Neste momento, da forma que estão, obviamente, elas não sufocam a economia russa. Elas não obrigam
a Rússia a mudar de postura. Era uma sinalização de que esse é o início desse processo. Qual é o problema dessa história? É que no passado muito recente, na guerra na Síria, por exemplo, o governo americano, no caso era o Joe Biden, falou, olha, colocamos uma linha vermelha no chão. Se Assad usar armas químicas, nós vamos reagir. Aí o que fez o Assad? Usou armas químicas. E o que fizeram os americanos? Não reagiram. A linha vermelha mudou de lado, ou mudou de lugar, ou desapareceu. A questão agora com a Rússia é a mesma. Os americanos colocando uma linha vermelha no chão, dizendo, se vocês fizerem isso, vamos para cima, pelo menos em termos de sanção. E aí a questão é saber, e se os russos testarem essa linha? De fato, vai haver do outro lado uma ação real? Ou Putin sabe que o Ocidente está dividido, Putin sabe que o Ocidente está dependente do gás russo, Putin sabe que a fragilidade do Ocidente impede que essas sanções mais drásticas sejam implementadas. Então, essas são as questões hoje colocadas aqui na ONU, no debate diplomático. Qual é a real intenção ou a vontade política do Ocidente em, por exemplo, congelar os ativos de Vladimir Putin? Isso seria possível? Né? Então, tudo isso ainda está em debate, certamente. Quando o Jamil fala de linha vermelha, né, de pontos de não retorno, eu fico lembrando daquele filme do Stanley Kubrick, o Doutor Fantástico, que alguém vai lá e aciona o sistema de mísseis dos Estados Unidos, os mísseis estão a caminho de Moscou, mas foi por engano, foi sem querer. E aí o Peter Sellers, que faz vários papéis naquele filme, tá engraçadíssimo, né, como presidente, todo constrangido, tendo que ligar pro primeiro-ministro da União Soviética para explicar, olha, aconteceu uma coisa meio chata, mas se você puder não retaliar para não disputar, para não destruir o mundo, eu agradeço muito. Enfim, não é do interesse de ninguém que o mundo seja destruído. Ô Jamil, para terminar da minha parte, e a China? A China tá ali se fazendo de morta, quando é que ela vai assumir, se é que vai, um papel de protagonismo nessa crise? Olha, Miguel, eu acho que ela não está se fazendo de morta, não. Ela está, na verdade, bastante atenta a isso pelo seguinte, é uma oportunidade para a China em vários sentidos. A gente já sabe que nos últimos 20 anos o eixo da economia mundial mudou para a Ásia. Se essas sanções forem para frente, Miguel, olha só, isso fica muito claro, não é só o vendedor de gás da Rússia que vai ser afetado, é o comprador. É a própria economia europeia que vai ser afetada. E aí quem ganha com isso? Justamente o outro polo econômico no mundo. Então você tem uma China que vê essa crise como uma oportunidade, certamente, mas, e aí que você tem toda a razão em citar se fazendo de morta, esse termo, porque ela, pelo menos por enquanto, tem dado seu apoio à Rússia. Inclusive na abertura dos Jogos Olímpicos, o Vladimir Putin foi o grande convidado da abertura dos Jogos Olímpicos. Eu sempre acho engraçado aquele pessoal que diz que esporte e política não se envolve, salvo quando ele se envolve, que é todo dia, né? Porque a Olimpíada sendo aberta pelo Putin e Xi Jinping, obviamente era um recado ao Ocidente, olha, o Putin não está isolado, ele tem um amigo de peso. A China dá o seu apoio à Rússia, mas a sensação é de que os chineses não querem uma guerra. Por quê? Porque a guerra afeta os negócios, né? Então você não tem ali um apoio incondicional. Não é um apoio à Rússia dizendo, olha, vocês podem ir, invadam todos os países ali da região, a gente vai estar atrás de você. Isso não vai acontecer, não dessa forma, pelo menos. Então é uma posição como oportunidade, porque qualquer gesto que enfraqueça a economia ocidental é uma oportunidade para a China ganhar espaço no mundo, mas, de outro lado, também é uma preocupação de que isso não se transforme num conflito armado. A China, hoje, certamente tem um papel e vai ter um papel cada vez mais central. Ela já está colocando as suas manguinhas de fora na diplomacia internacional. Por muitos anos, Megali, a China era uma potência, mas você chegava para a China e falava assim, vocês são uma potência. E eles falam, não. Nós temos ainda milhões de pobres e um longo caminho a percorrer. Hoje você chega para a China e você fala, vocês são uma potência. E eles dizem, não, nós somos uma superpotência.
e a guerra não é um negócio da China. Bom, a música geralmente a gente reserva pro Philip Killing, mas já que a gente citou aqui o relógio do fim do mundo, que tá marcando 100 segundos para meia-noite, vamos de Iron Maiden, 2 minutes to midnight, 2 minutos para meia-noite. Jamil, um abraço para você, até a próxima. Obrigado, Sheila, bom dia a todos. Valeu, um beijo. Up the Iron, Sheila.